Vamos falar agora sobre ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. Se eu tenho um vetor não nulo, V igual a xi mais yj mais zk, é um vetor não nulo, xi mais yj mais zk, e eu, para encontrar os vetores, os ângulos diretores deste vetor, eu vou fazer a representação dele no espaço. Se eu tenho aqui uma representação aqui, ó. Eu tenho Z, eu tenho X, tenho Y. Então aqui eu vou ter a representação dos vetores unitários. Aqui eu tenho I, o vetor I, o vetor J e o vetor K. São os vetores unitários. Se eu tenho um vetor aqui, o vetor, dado um vetor, representado aqui no espaço, tenho aqui ó, o vetor, ó. Chama esse aqui o vetor V. Tem um vetor V aqui no espaço. Então, os ângulos que este vetor forma, por exemplo, este ângulo que o vetor V forma com o ângulo Y, aqui o ângulo I, com o vetor I, então vou chamar esse ângulo de alfa, certo? O vetor V forma um ângulo com J, eu vou chamar esse ângulo de beta. E esse ângulo que forma entre o vetor e o vetor K, eu vou chamar de lambda. Então aqui eu tenho os vetores diretores. Quem são? Alfa, beta e lambda. Ou seja, o ângulo que se forma alfa, ó, o vetor V e I é o ângulo alfa. O ângulo que se forma entre V, que é o vetor V, e J é o ângulo beta. O ângulo que se forma entre o vetor V e o vetor K vai ser o ângulo que nós vamos chamar de lambda. Aqui são os vetores diretores. Por que vetor diretor? Porque dá um direcionamento ao vetor X, ao vetor I, o vetor K e o vetor J. Então, nós temos os vetores diretores. Para que nós calculemos esses agora, os cossenos diretores destes ângulos diretores, nós vamos lembrar da formulazinha como nós calculamos quem? Ângulo entre dois vetores. Eu tenho essa aqui, eu tenho que o cosseno de um ângulo θ vai ser igual a quem? O produto escalar sobre a norma deles. Essa daqui nada mais é do que a formulazinha que nós vamos usar para calcular os ângulos, né? Agora eu quero calcular os ângulos diretores. Vamos calcular tomando como exemplo V, que é o vetor X, Y e Z. Está aqui o vetor X, Y e Z. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Lembrando, quando eu for trabalhar com vetor I, eu vou ter o vetor I, ó. É 1, 0, 0. O vetor J, 0,
1 e 0. O vetor K é 0, 0 e 1. Então aqui eu tenho os vetores que nós vamos trabalhar. Então eu agora vou encontrar quem? Os cossenos diretores dos ângulos diretores. Eu vou encontrar o cosseno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo beta e o cosseno do ângulo lambda, certo? Então como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos usar a fórmula para calcular os ângulos entre dois vetores. Vamos lá. Então eu vou agora trabalhar encontrando o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser igual. Eu vou multiplicar o vetor V, que é o vetor V, x, y e z, pelo vetor I, que é a primeira variável, né? Então vai ser quem? 1, 0 e 0. E vou dividir por quem? Pelo módulo de V vezes o módulo de I, vai ser o próprio 1, vai ser 1, que é o vetor, vai ser o módulo 1, então 1. Então isso nós, quando for multiplicar aqui, nós vamos ter cosseno de alfa vai ser igual. Quando eu faço a multiplicação aqui do escalar, eu vou ter x vezes 1x, os demais vai dar zero, então vai ser x dividido pelo módulo de V, ó. Então aqui eu já tenho como encontrar o cosseno do ângulo diretor alfa. Agora encontrando o cosseno de beta. Sempre multiplicando o vetor V, x, y e z, pelo vetor J agora, que é 0, 1 e 0, dividido por quem? Pelo módulo do vetor V vezes 1. Então aqui quando eu for fazer o escalar, x vezes 0 vai dar 0, mais y vezes 1 dá y, mais z vezes 0 dá 0, então só sobra y. Então então o cosseno de beta vai ser igual a y dividido por quem? Pelo módulo de V, ó. Já encontramos também outra maneirinha como nós vamos calcular o cosseno de beta. Agora falta eu encontrar o cosseno de quem? De lambda. Cosseno de lambda vai ser quem? Nós estamos trabalhando x, y e z vezes. Agora é k, 0, 0, 1, dividido por quem? Pelo módulo de V vezes 1, que vai sempre o módulo de V. Então o cosseno de lambda vai ser igual. Quando eu aplico o escalar, só vai sobrar z dividido pelo módulo de V, ó. Então aqui nós já temos também como encontrar o cosseno do ângulo lambda, certo? E temos algumas propriedades que nós podemos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou ver aqui algumas propriedades. Por exemplo, o versor do vetor V. Eu tenho o vetor V. X, Y e Z. Tá aí o vetor V. X, Y e Z. Eu vou chamar o versor desse vetor de U. Vai ser sempre V dividido pelo módulo de V, ó. Não é isto? Então isso vai ser quem? Por exemplo, eu tenho o vetor V é x, y e z sobre o módulo de V, ó. Então eu vou ter sempre x sobre o módulo de V mais, ou seja, y, o módulo de V, e z sobre o módulo de V, ó. Certo? Então, o que é que eu posso dizer assim também? Quem é x sobre V?
x sobre v, x sobre v é o cosseno de alfa. Então aqui eu vou ter que o vetor u, x sobre v é o cosseno de alfa, y sobre v é o cosseno de beta, e z sobre v nada mais é de quem? O cosseno de lambda. Z sobre v é o cosseno de lambda. Então eu tenho aqui o cosseno de lambda. Então isso implica que o vetor do vetor vai ser quem? O cosseno de alfa, cosseno de beta e o cosseno de θ. E nós também temos outra identidade, outra situação, que nós vamos sempre ter essa situação, que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de lambda, isto daqui vai ser igual a 1. É outra propriedade que nós temos. Uma da propriedade que o vetor do vetor vai ser o cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de lambda. E também temos que, como o vetor de v é um vetor unitário, nós temos que cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de lambda é igual a 1. Aqui foi alguma demonstração sobre ângulos diretores. Nós vimos como encontrar os ângulos diretores alfa, beta e lambda, e também como encontrar os cossenos diretores de um vetor. No próximo vídeo iremos resolver alguns exemplos para fixar a melhor compreensão.